Olá, gente, aqui estamos nós para uma aula bem divertida aqui de história, tá bom? Eu trouxe um conteúdo bem animadinho para vocês aqui, para a gente falar, que é o conteúdo da nossa próxima atividade avaliativa, que é a Era Napoleônica. Isso, gente, vocês até trabalharam um pouquinho na última avaliação, na última atividade avaliativa, não é? Um pouco sobre esse conteúdo, lá no golpe de 18 de Brumário. Daí mesmo que eu tô falando, Era Napoleônica começou bem por aí. Bom, mas eu vou explicar direitinho para vocês para onde a gente vai caminhar a partir de agora nessa Era Napoleônica, para que vocês tenham mais ou menos uma visão do que está acontecendo. Claro, vocês estão fazendo leituras, estão fazendo atividades, estão acompanhando, então eu estou assim, meio despreocupado. Sei que vocês estão todo mundo aí ligado nos informes aí em casa, né? Bom, então vamos conhecer aqui como foi essa Era Napoleônica, como tudo começou. Bom, para a gente entender primeiro, a gente tem que voltar lá no Diretório. Bom, o Diretório, gente, era o governo dos gerondinos, né? Os gerondinos estavam no poder, né? Estavam desenvolvendo o seu poder bem felizes, maravilhosos lá. Só que, gente, já tinha umas nações que estavam um pouco incomodadas, né? Detalhe, isso ainda durante a Revolução ainda Francesa, sabe? Lá o último período da Revolução Francesa, a questão do Diretório mesmo. Bom, e aí, até que, nesse período, gente, já tinha um rapaz lá que já estava desenvolvendo os seus poderes com todas suas pompas, que era justamente Napoleão, que era um grande aí, um grande chefe militar, e ele estava a fim de tomar a frente desses poderes. Bom, não só isso, como ele tomou a frente desse poder justamente no golpe que foi conhecido como o golpe de 18 de Brumário, que a gente já falou aí, que você já tem esse conhecimento sobre ele, né? E esse golpe de 18 de Brumário, basicamente, ia dar início ao governo da Era Napoleônica, né? Até porque a partir de agora, né, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar os gerondinos do poder, não é? Vai tirar esses gerondinos do poder e vai começar a assumir este poder aí dele neste momento. E bom, é importante destacar também que a partir desse momento, a Revolução Francesa, acabou. Os 10 anos de revolução, de uma estabilidade política, já eram. Foram todos ali deixados de lado. E a partir de agora, a gente vai estar acompanhando apenas a Era Napoleônica, que vai começar a se desenvolver a partir daqui. Bom, e essa Era Napoleônica, vale a pena a gente destacar algumas coisas aqui que são, costumo dizer, os antecedentes dessa grande emoção aqui. O primeiro ponto que a gente tem que separar é que a Era Napoleônica ela é dividida em 3 partes. Temos 3 partes. Temos o consulado, temos aí também o império e temos o governo aí dos 100 dias. Vocês vão entender necessariamente essa história de governo de 100 dias direitinho, para que vocês não se percam aí direitinho. É 100 dias mesmo. É só 100 dias, não tem 101 ou mais não. Bom, para a gente começar primeiro, gente, foi instalado o governo aí, que é o conhecido como o consulado, né? Justamente o consulado foi a primeira forma de governo aí das fases aí de Napoleão, após ele fazer todo esse grande boom aí com esse golpe, né? Que é o golpe 18 de Brumário. Então ele vai instalar o que? O consulado. Bom, o que é o consulado? O consulado, na verdade, não é nada menos, nada mais do que a dominação aí, dominação de poder por ele, Napoleão, e mais 2 pessoas. Ou seja, vai ter 3 pessoas ali no poder. E claro, além dessas 3 pessoas, a gente vai ter um chefe muito maior. Adivinha quem vai ser? Isso mesmo. Napoleão, ele vai ser o primeiro cônsul, ou seja, as decisões finais vão estar sendo sempre Napoleão que vai estar tomando aí à sua frente. Olha só que interessante. Bom, mas é importante também destacar que durante esse período aí do consulado, que vai ter muitas mudanças sendo realizadas aí, gente, porque, olha, mudanças durante o consulado que vão acontecer infinitas, né? Porque ele vai tomar a frente realmente do governo. A gente trouxe até algumas aqui em relação para a gente estar falando aqui. Bom, a primeira coisa que ele vai estar implementando é uma nova Constituição, né? Essa nova Constituição vai estar trazendo muitas modificações, inclusive para este período, que vai estar dialogando aí um pouco com essa sociedade dessa época, né, gente? Essa sociedade dessa época que ele vai precisar compreender e abranger essa sociedade, tá bom? A gente vai entender que eu separei até umas partes para vocês mais destacadas para vocês entenderem. Bom, e com essa nova Constituição, gente, ele pretendia realizar muitas mudanças dentro dessa população, dessa sociedade aí francesa. Bom,
Agora vamos entender quais algumas modificações que ele fez. Bom, ele trouxe modificações para a educação, ele trouxe modificações para a economia, trouxe modificações para todo mundo. Ele estava procurando agradar todo mundo, tanto a população, claro, a população ali mais baixa, mais pobre e tudo mais, até a população mais burguesa, porque Napoleão ele governava mais para a burguesia, sabe? Ele tinha mais acesso às bases da burguesia, até porque essa burguesia era que de certa forma dava um pouco mais de apoio a ele, então ele dava essa estabilidade ali. Mas a parte de educação também era bem mais abrangente, foi onde ele fez liceus, escolas, questão de escolas públicas, né, para a população também, investiu bastante aí nessa questão de cursos técnicos, militares, enfim, fez uma infinidade aí para agradar todo mundo. Além de, claro, ajudar na questão de ajuste aí de preços lá, para ajudar a questão dos burgueses, né, gente, afinal de contas ele tinha parcerias aí com os burgueses, realmente os comerciantes, né, daquela época, e é importante a gente lembrar que essa Constituição já ia sendo seguida aí, tá bom? Então, esses primeiros pontos aí eram importantes ser colocados aí para a gente estar conhecendo. E essa Constituição que Napoleão vai estar instalando, vai trazer essas mudanças aí através durante todo esse período, tá bom? Do consulado. Além da educação, gente, ele também trouxe algumas modificações aí para a economia, e para o militarismo também. Afinal de contas, o seu governo era bem voltado para a parte do militarismo, gente. Tanto que ele investia na educação e essa questão da educação era bem voltada para o militarismo, como a gente viu, a questão dos liceus, das escolas técnicas, que eram voltadas principalmente para os jovens. Afinal de contas, ele queria manter um governo forte, né? Porque a partir do momento em que ele fez o golpe, né, ele tinha essa instituição de manter esse Estado forte, né? Até porque tinha muita gente fora, né, dos países fora, se unindo para ir contra esse moço, né? Então, ele procurou o quê? Ele procurou agradar a burguesia, ele procurou agradar as classes populares, então ele já via ali um momento de popularidade muito forte, tá bom? Então ele já estava formando uma popularidade bastante forte para ele. Bom, vamos destacar aqui que durante esse período, gente, ele fez também a questão do Código Civil Napoleônico. E esse Código Civil Napoleônico, a gente trouxe até uns pontos específicos, que era o que, gente? Ele trazia algumas alterações para esse período. O primeiro ponto dele, gente, era evitar alguma eclosão ou alguma manifestação que relacionasse a questão de revoluções, rebeliões voltadas para isso, e isso é importante da gente estar lembrando, né? A questão do Código Civil também, ele desenvolvia toda uma relação com o Estado, né? Trazendo uma fortificação para esse Estado, por ser o Estado militar, né? E isso é bastante importante da gente também perceber. Além de que o Código Civil, ele ia trazer mais promessas para quem? Para a classe burguesa, né? Sem deixar de atender, claro, a população mais pobre, que precisava também de espaço. Bom, e com tudo isso aí, gente, com essa popularidade que ele tinha em ambos os campos, o que foi que ele fez? Ele ia buscar uma parceria com outra parte da sociedade que ele já tinha meio que deixado de lado, que há um bom tempo já tinha deixado de lado, não só ele, mas toda a comunidade francesa, que era a igreja, né? E aí foi quando ele fez um acordo com a igreja, né? Justamente esse acordo que foi importantíssimo aí, porque há muito tempo não era se visto essa participação, não é? Essa força de ambos juntos aí. Só que eles iriam fazer um trato bem comum aí, bonitinho, né? Que basicamente o quê? A Igreja Católica ia ficar de acordo com tudo que estava sendo implantado pelo governo de Napoleão, ia devolver a questão das terras, né, que tinham sido dado para eles também, né, para a Igreja Católica. E claro, a Igreja Católica além de apoiar o governo de Napoleão, também ia fornecer o quê? Ia ficar agora como a religião oficial aí da França, né? Só que o Estado era laico, então isso é meio estranho, não é? Pois é, mesmo o Estado sendo laico, ele ainda prometeu isso para essa população. E essa retomada de diálogos aí entre a igreja e o Estado era importante, né, gente? Porque a partir de agora ambos iam caminhar juntos, ambos teriam espaço nessa participação aí da população e da população da sociedade.
Tá bom, nem tanto assim. Napoleão ele não ia dar esse poder tão grande assim para a Igreja Católica, queria apenas esse apoio dela. Afinal de contas, a Igreja tinha muito poder ainda ali na sociedade, muita influência, e é isso deixava cada vez mais popular, e isso é importante de a gente estar falando também aqui. Bom, e agora, gente, neste instante, agora a gente destaca que agora é a hora do segundo momento, é o momento em que ele, Napoleão, vê que está bastante popular e ele vai fazer o quê? Ele vai se autodeclarar imperador, né, gente? Vai se declarar imperador, agora vai estar colocando o império, ou seja, vai trazendo de volta o momento da monarquia. Olha só, a monarquia francesa voltando. Claro, as coisas vão ser um pouco mais diferentes a partir de agora. A gente não teremos uma monarquia acompanhada da nobreza. Não, aqui é diferente. Sabe quem que vai acompanhar a nossa monarquia? Será justamente a burguesia, que são os grandes apoiadores, e também para quem ele mais trabalha, que era justamente para essa burguesia, que a gente vale a pena ressaltar, que era para ele, através da economia, a educação, o militarismo, ele trazendo esse apoio para essa parte da burguesia, tá bom, gente? Então, esse apoio à sociedade, né, o apoio social que ele recebeu, vai abrir caminho para ele, literalmente aí, estará aí em 1804, o que a gente vai conhecer como o Império, né, o Império Napoleão. Esse império que vai ser bastante conhecido, principalmente por conta também das expansões, né? Vai ser um momento de expansão territorial muito forte, um momento de guerras também, porque vai ter muitas guerras nesse período. É importante destacar que o império que se ele vai buscar terras, gente, é aonde a gente vai buscar implementar para vocês aqui perceberem que Napoleão ele não ia pegar emprestado nenhuma terra, não. Ele ia mesmo lá e tomava a terra de fulano e trazia para si. Olha só que moço interessante, né, de a gente observar. E durante esse império, gente, ele queria expandir o seu espaço francês, e para isso ele foi busca de conquistar novas terras, e através disso foi aonde ele entrou, buscando novas terras e conquistando novas terras aí durante muito tempo. E aí eles foram em busca de terras de outros lugares aí, como a questão da Prússia, foi um dos lugares onde ele teve que buscar territoriais. Detalhe, além, gente, dessas buscas de terras, ele buscava se influenciar em muitos países, ter influência dentro de muitos países, claro, para que muitos países tivessem sobre o seu domínio aí, literalmente, tá bom, gente? É importante vocês lembrarem também dessa partezinha aí. Então, gente, essa parte que vocês vão estar percebendo em relação ao que a gente vai estar ligando sobre essas questões dessas invasões territoriais, é que vai estar levando ele com essas muitas vitórias, porque eles vão conquistar muitas terras mesmo, gente. Vão buscar até terras germânicas, eles vão estar, ou seja, a Alemanha, a Prússia, a gente ver muita gente sendo conquistada por aí. Até que eles vão bater de frente, adivinha com quem? Com a Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela vai estar meio preparada para se desenvolver aí, sabe? Eles não vão conseguir chegar lá, eles vão tentar invadir a Inglaterra, só que não vai dar muito certo. Eles não vão conseguir chegar lá. Pronto, eles não vão conseguir chegar lá, isso é o que a gente vai entender. Não vão conseguir chegar lá, eles vão tentar ainda lutar para tentar invadir alguma terra, tentar buscar a Inglaterra, mas não vai rolar mesmo, literalmente. Bom, nesse instante a gente vai ver o quê? Ele vai fazer então uma mudança, digamos assim, para tentar tirar o poder totalmente que a Inglaterra tem, né? Ou seja, enfraquecê-la economicamente e socialmente. Ele vai fazer o bloqueio continental. O bloqueio continental, ele tinha mais ou menos o objetivo de quê? O bloqueio continental tinha o objetivo de evitar que qualquer nação europeia fizesse comércio com a Inglaterra. Ou seja, todos os pontos seriam fechados, né? Deveriam ser fechados e ninguém deveria fazer comércio com ele. Apenas com a França mesmo, então, todo mundo. Só que tem alguns detalhes especiais aqui. A França não poderia fornecer para todo mundo. Não tinha condição. A Europa é muito grande, gente, entendeu? E aí também tinha a relação de que muitos países estavam em crise, sabe? E eles iam ter que meio que bater de frente ali e passar por cima mesmo do que a gente conhece como bloqueio, né? E teve gente que teve coragem. Foi então que Portugal, Espanha e a Rússia resolveram fazer comércio, sim. Bateram de frente, estavam sofrendo crise, a população estava passando fome, então eles precisaram e eles foram lá e resolveram fazer comércio, sim, e passando por cima do bloqueio continental.
Olha só que irônico. Bom, e nesse instante, aí você imagina, professor, então quer dizer que o Napoleão ficou contente com isso. Não, ele não ficou contente com isso, tanto que ele passou a perseguir esses países, né, tanto Portugal, né, que foi um dos países mais aí, que foi um dos que fez mais comércio, inclusive lá com a Inglaterra, e outros aí. E também vale a pena lembrar que a Inglaterra, gente, para falar a verdade, foi até melhor para ela. Por quê, gente? A Inglaterra, depois que teve a questão do bloqueio, ela foi buscar comércios em outros lugares, tipo as Américas, né? Então, ela não tinha como se desenvolver, sim, e ela arranjou comércios em outros lugares. Então, essa relação de comercial que ela tinha foi bastante produtiva. O bloqueio continental só saiu, de certa forma, muito bem para eles, porque ela continuou recebendo de alguns países europeus a círculo de comércio, né, vai e volta de comércios, e ao mesmo tempo conseguiu novos campos para comercializar também, né, trocas de comerciais aí. Ou seja, não deu muito certo o bloqueio continental de jeito nenhum. Bom, só que aí Napoleão ele ainda estava muito chateado ainda com a galera, e ele ainda ia atrás de se vingar mesmo. Estava chateado porque a galera passou por cima do bloqueio continental. Bom, gente, só que agora ele foi enfrentar, sabe quem? A Rússia. Ele levou aí mais de 500 mil homens, né? Mais de 50 mil homens. Foi 50 mil homens ou foi 500 mil homens? Ele levou uma galera para lá, soldados lá, para todos pro território aí da Rússia, e foram invadir a Rússia para se vingar, para poder questionar o que aconteceu, sabe? Bom, e aí aconteceu justamente, gente, o que a gente temia. O exército da Rússia, ele não era tão forte assim. Por isso, eles estavam fazendo uma técnica que é basicamente utilizada, que era a técnica de terra arrasada. Gente, eles estavam queimando plantações, queimando cidades, por onde os possíveis soldados da França poderiam vir passar, o soldado do exército, o exército aí do Napoleão. E claro, ao mesmo tempo que queimavam plantações, eles deixavam os soldados sem alimento, então eles estavam ficando basicamente morrendo de fome boa parte, né? E ainda continuavam lutando. Então isso é um pouco plausível. E olha só uma outra coisa interessante. Gente, era um inverno extremo. Bom, Napoleão ele não conhecia bem como é que era a geografia e o clima também aí todo da Rússia, né? Então, quando ele chegou, ele se deparou com esse inverno, e boa parte das pessoas, dos soldados, morreram de fome, morreram aí da guerra também, e morreram também aí por conta do forte inverno aí, que basicamente foi um dos principais aspectos que fez eles perderem aí essa guerra. Bom, até porque quando eles chegaram até os soldados aí da Rússia, eles já estavam fracos, eles estavam famintos. Foi então que Napoleão e seu exército, o que restou do seu exército, né, eu acho que uns 10 mil homens apenas voltaram, resolveram desistir e voltaram aí arrasados, né, para a França aí com uma derrota terrível. E o que aconteceu? Essa derrota só abriu campo para quê? Para que outros países se reunissem e resolvessem realmente buscar voz, ter voz em relação a tudo, e começassem a questionar a questão dos territórios e tudo mais, que haviam sido dominados, estavam sob influência aí do próprio império, né, do Napoleão. Então não havia o porquê, né? Agora eles resolveram se unir para o quê? Para então derrotar o que a gente também conhecemos aí como Napoleão. Então eles resolveram se reunir agora, e daí estavam lá eles, Inglaterra, tínhamos aí a Prússia, tínhamos a Rússia, que estavam aí se unindo para derrotar quem, gente? Estavam aí para derrotar justamente esse moço, o Napoleão Bonaparte, tá bom? Bom, e nesse instante, gente, a gente caminha para conhecer, gente, um outro ponto, que é justamente o governo dos 100 dias. Mas calma, a gente ainda tem algumas coisinhas que aconteceram antes do governo dos 100 dias, ainda aconteceram. Aconteceram coisas ainda. Bom, essa galera que se juntou aí, gente, eles se juntaram, ter todas essas guerras, né? Eles se juntaram justamente para conseguir aí derrubar ele, né? Então eles conseguiram fazer isso, professor? Bom, eles conseguiram sim. Eles se reuniram, foram aí os austríacos, os ingleses, como eu já falei, os russos, os prussianos, e eles tomaram aí Paris, chegaram lá e pediram lá para que o Napoleão assinasse lá um termo onde ele estaria aí abdicando
do Império francês, e também largaria também as terras aí que haviam sido dominadas, né? Nesse momento ele vai ser exilado para a ilha de Elba, né? Nesse período, e ele passa a ser exilado. Então ele passa a ser exilado aí em 1814 para a ilha de Elba, né? Onde ele vai ficar lá aí durante um ano. Apenas um ano ele vai ficar lá na ilha de Elba. Porque em 1815 ele volta. Olha só, gente, chocante. Ele volta, gente. E nesse instante que ele volta para Paris, para a França. Ele consegue fugir da ilha de Elba, gente. Ele estava exilado. E o que ele faz? Ele vai buscar recuperar os seus poderes lá que ele tinha, né, gente, exercido. Ele buscar. E detalhe, é interessante também comentar que ele vai ser recebido, gente, com glórias. Olha, o herói nacional, uau, perfeito. Bom, é isso. Ele vai ser recebido muito bem. Ele vai expulsar o rei que estava lá naquele período ainda, que era o Luís XVI. Luís XVI, ele vai fugir, basicamente, antes de ser expulso, até porque, nossa, a população está aí ovacionando esse cara. Quem sou eu para querer me meter na história desse moço aqui? Não. E Luís, ele vai, se isola novamente, sai. Bom, e nesse instante, gente, acontece que Napoleão, ele vai continuar a buscar o seu poder e ao mesmo tempo ele vai querer buscar se vingar, principalmente de quem o isolou aí para a ilha de Elba, né? E ao mesmo tempo, esse grupo mesmo que o isolou, ele vai se juntando novamente, que é justamente a Inglaterra, a Rússia, Prússia, né, e austríacos, eles vão se juntando aí para poder entrar aí em uma batalha justamente para acabar de vez com Napoleão e seu poder, né? Que vai ser uma batalha que vai durar um bom tempo aí, assim, bons poucos tempos, vamos dizer assim. E essa batalha de Waterloo onde basicamente vão estar aí acabando de vez, capturando Napoleão e deixando Napoleão aí sem mais forças nenhuma, né? Vão capturar ele e então vão mandar exilá-lo novamente para a ilha de Santa Helena. Bom, bem longe agora, aonde ele vai ficar até os dias da sua morte, né? Seus últimos dias de vida. Bom, e claro, Napoleão, ele vai ficar por lá, dizem mais línguas, né? Que ele ficou muito doente durante muito tempo, até falecer, enfim, teve uma vida muito triste lá, passou um período um pouco chato, né? Então foi uma situação um pouco chata para ele, foi preso e claro, enquanto isso essa batalha de Waterloo chegar ao fim, né, Napoleão ser aí colocado de lado e tal, eles vão começar a fazer um congresso, né, agora todos esses países, que é o Congresso de Viena, né? Esse congresso ele tem o objetivo de restaurar e organizar a Europa, por exemplo, evitando primeiro trazendo de volta o antigo regime, né, autoritário, absolutista, né, evitando aí novamente aspectos de revoluções também. Então eles vão estar se organizando de uma maneira bem forte, né, buscando ter esse acúmulo aí de forças próprias. Bom, e aí, claro, ao longo do tempo, os países eles vão continuar se organizando muito, claro, com essa união ainda próxima entre eles, tá bom? Esses países europeus, tá bom? Bom, então, gente, sobre Era Napoleônica, aqui está um breve resumo para vocês, tá bom? Espero que vocês acompanhem as leituras para vocês pegarem esse assunto com mais naturalidade, tá bom? Até porque ele é um assunto, ele não é tão longo, é um assunto bem prático, é bem divididozinho em algumas partes, então dá para você compreender muito bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o assunto com mais clareza. E façam as leituras para vocês terem mais praticidade aí na hora da compreensão desse assunto, tá legal? Pois é nessa que eu vou. Tchau!